Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da nossa programação, todos os episódios do Conexão Futura e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Bom, não há como negar, a internet já é parte fundamental da vida de todos nós. Seja para diversão, assistindo séries e filmes online, para interação por meio das infinitas redes sociais e também para a educação. Além de todas essas possibilidades, ela permite ainda que todos nós possamos compartilhar conhecimentos em perfis e páginas pessoais e em sites de conteúdo colaborativo, como a Wikipédia, por exemplo. E a colaboração vem se firmando como uma das principais tendências do mundo virtual, permitindo que todas as pessoas possam trabalhar em conjunto no desenvolvimento de projetos e ideias comuns. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre conteúdo colaborativo, de que forma a cultura da participação vem transformando a nossa maneira de produzir e consumir informação, como os processos de ensino e aprendizagem vêm utilizando esse conhecimento coletivo. Para essa conversa, eu recebo aqui no estúdio Rodrigo Padula, que é mestre em informática pela UFRJ e coordenador de projetos do grupo Wikimedia Brasileiro de Educação e Pesquisa. Boa tarde, Rodrigo, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Eu recebo também Carlos Nepomuceno, consultor estratégico digital. Boa tarde, Nepo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. E também Gisele Santos, Google Innovator e colunista do site Ideia de Marketing. Boa tarde, Gisele, bem-vinda. Obrigada. Bom, é um prazer ter vocês aqui no Conexão de hoje e eu comecei o programa falando apenas algumas, das diversas possibilidades que a colaboração no mundo virtual permite para a sociedade hoje em dia, para os usuários da internet. Depois a gente pode dizer, então, que a colaboração é um dos principais pontos de discussão e de análise da internet atualmente? Bom, a palavra colaboração, a base dela é trabalhar junto. Então, nós já trabalhamos juntos há bastante tempo. Desde que nós saímos das cavernas, descemos das árvores, a gente trabalha junto. Então, colaborar é um trabalho que sempre houve. O que acontece é que a gente está mudando, em função da chegada de novas tecnologias, a forma em que a gente colabora. Então, a gente tem hoje ferramentas que permitem que a gente possa trocar à distância, que a gente possa avaliar essas trocas. É um modelo, por exemplo, que todo mundo está conhecendo da cultura da avaliação, que é o caso do Uber, que é o mais conhecido. Então, o que acontece? Você acaba de viajar com o motorista, você avalia o motorista e o motorista te avalia. A partir daí, você consegue criar o que a gente chama de participação de massa. Então, que você pode, através de um simples clique, montar todo um modelo de participação em que, se os motoristas não tiverem 4.7 de avaliação, eles não continuam na plataforma, eles são suspensos. Então, esse novo modelo vem resolver um problema de complexidade, que nós crescemos demais enquanto espécie humana, e nós precisamos criar novas formas de resolver os nossos problemas. E a colaboração, ou a participação de massa, ou a participação digital, vem nessa direção. E é interessante esse exemplo do Uber, porque a gente tem muitos aplicativos e sites que têm esse mesmo princípio, Hoje em dia, aplicativos que a gente utiliza para pedir comida, por exemplo, Até as próprias redes sociais que acabam sendo utilizadas para o mundo dos negócios também passam por essa discussão. E na Olimpíada teve o Airbnb, muita gente ficou na casa das pessoas e confiou por causa das estrelinhas. Exatamente. Eu já usei o Airbnb e essa, na verdade, até para quem é usuário, Não só para quem aluga o apartamento, Nem só para quem fornece o serviço, ter essa participação de avaliar como foi é muito importante depois também. Agora eu queria ouvir do Rodrigo. Rodrigo, a Wikipédia já tem 15 anos, Isso. E eu lembro que quando a Wikipédia surgiu, uma discussão que a gente tinha muito sobre essa questão da colaboração, das informações que o site traz, que nós, usuários, vamos ali colocando, somos editores daquele conteúdo, era uma questão
da veracidade daquelas informações, né? Como é que a gente podia confiar naquilo? Por exemplo, um dado interessante é que nesses 15 anos a gente já tem quase 1 milhão de artigos publicados só em português, o que mostra que tem muita gente colaborando para a produção desse conteúdo. Como é que o Wikipédia faz, então, para a gente avaliar esse conteúdo, né? Qual é a importância também dessa interação com quem edita o material que é publicado ali? A Wikipédia hoje, sem sombra de dúvida, é um dos maiores projetos colaborativos já criados pelo homem. Então, ali, milhões de pessoas ao redor do mundo não só aprendem, mas também colaboram com seu conhecimento. E nós temos hoje várias regras, né? E um dos pilares da Wikipédia é essa questão de imparcialidade do conteúdo. Então, esse conteúdo ele é criado seguindo algumas regras que são definidas pela própria comunidade, de forma que o usuário que está lendo aquele conteúdo possa confiar naquela informação. Então, a ideia é que toda informação inserida na Wikipédia, ela deve ser referenciada e esse conteúdo ele é avaliado e validado não somente por quem edita, mas também por quem visita. Qualquer pessoa pode contribuir com esse conteúdo, melhorando, corrigindo e validando essas informações, que é o que fez com que a Wikipédia chegasse onde ela chegou hoje, com mais de 240 idiomas e dialetos e mais de 40 milhões de artigos. Vamos mostrar então a página da Wikipédia em português? Tá aí para você na tela. Quem acessa a internet, né, diariamente, com certeza conhece o site, mas você que nos assiste que nunca acessou a Wikipédia, tá aí para você, ó, pt.wikipedia.org. O Rodrigo explicava para a gente que todos os países que falam português acessam então o mesmo site, né? Não é só para o Brasil então, né, Rodrigo? Isso, justamente. A Wikipédia ela não é a Wikipédia do Brasil. Essa Wikipédia, pt.wikipedia.org, ela é lusófona. Então todos os países que falam português editam conteúdo nessa mesma plataforma. Muito bacana. Agora eu queria ouvir da Gisele. Primeiro a Gisele, a gente apresentou a Gisele como uma Google Innovator. Vamos explicar rapidamente o que é isso. Gisele, você é professora e utiliza muito as redes e a internet para o seu trabalho, é isso? O grupo de Google Innovators, na verdade, acho que é bem emblemático na questão da colaboração. A gente faz parte de um grupo que foi selecionado pela Google nas mais diversas áreas de ensino. E a ideia é que a gente pesquisa, trabalha e dissemina a tecnologia educacional. Então, essa parte da colaboração é muito forte, até pela questão das plataformas Google, que são altamente colaborativas, e também por todo esse movimento que a educação vem seguindo de colaboração, de abordagens colaborativas. Bacana. E aí você tem esse certificado, então, de uma professora inovadora que utiliza esse material nas suas aulas. Então, vamos trazer já essa conversa para a inovação, que eu acho que é uma questão importante. A gente tem um público de educadores por todo o Brasil que nos assiste. E, como eu conversava com o Rodrigo, tem essa questão da confiança, né, da veracidade do material. E acredito que no início os professores também, como a gente tinha antigamente as enciclopédias impressas, né, a Barça, por exemplo, agora a gente tem a Wikipédia ali online para a gente acessar toda hora e um conteúdo muito mutável, né, vamos dizer assim, muito volúvel. Como é que os professores têm se empossado desse material para contribuir, então, para o processo de ensino e aprendizagem? Então, a apropriação dos professores dessa abordagem colaborativa, ela vem sendo trabalhada de várias formas. Primeiro exercitando o pensamento crítico. Então, se a questão da reputação é um problema, digamos assim, por que não trabalhar o pensamento crítico do aluno? Questão de validação de fonte, saber exatamente de onde veio, de poder, no remix, na edição do conteúdo, o que ele vai passar para o novo leitor, como esse conhecimento ele se transforma ao longo do tempo. Então, esse novo olhar também na educação vem sendo trabalhado pelo professor e pelo aluno, porque existe uma demanda de baixo para cima dessa colaboração. O aluno precisa ser produtor do próprio conteúdo também. Então, esse remix é uma demanda do aluno em que o professor acaba tendo que se adaptar. Não é mais aquele modelo de aula, né, Rodrigo, que a gente tinha do professor só que traz o conteúdo, não, né? O professor acaba se tornando um curador do que é apresentado. E esse é um desafio muito grande, porque a gente tem um problema muito sério no Brasil de formação dos professores. Então, os professores saem da universidade, eles não têm uma capacitação em como usar a tecnologia dentro da sala de aula. E essa transformação, ela está vindo da sociedade para a escola e não da escola para a sociedade. Então, os alunos chegam na sala de aula hoje com acesso à internet,
com smartphone e eles passam a questionar mais o professor sobre esses conteúdos e aquele livro didático desatualizado, ele passa a não ser tão válido como era antes, porque hoje o aluno tem um acesso à informação muito mais atualizada através da Wikipédia e de outros aplicativos. Na palma da mão, Na né? palma da mão em sala de aula, enquanto o professor está lecionando. Então isso gera um desafio muito grande para a formação da próxima geração de professores, né? E é um desafio bem interessante. Agora, Nepo, essas questões que a gente está colocando aqui, né? Novos autores, né? Essa possibilidade de colaboração permite aí o surgimento de novos autores, né? Novos pensadores, não mais aqueles pensadores clássicos. Para além dessas mudanças, né? Na forma de ensino e aprendizagem, isso traz também mudanças muito significativas para a sociedade como um todo, né? Eu cheguei num estudo aí, eu escrevi uma espécie assim de um e-book sobre o futuro da educação e eu estava trabalhando nessa linha de uberização de tudo. Uberizar a escola, uberizar a política, uberizar a ciência. E aí eu cheguei à conclusão que a gente não vai uberizar a escola, nós vamos wazerizar a escola. Porque o que eu acho o que está faltando e o que eu acho que vai ser o futuro dos professores? Os professores vão ser, na minha opinião, eles vão ser programadores de robôs. E quem vai ser responsável pela educação serão robôs. Porque você vai ver o seguinte, a gente tem hoje, e o prefácio desse livro, por exemplo, que o Ronaldo Mota é o reitor da Estácio de Sá, ele diz uma coisa que eu acho que é fundamental. Inovação na educação é resolver o problema de quantidade na qualidade e qualidade na quantidade. O Brasil hoje tem 100 milhões, tem uma demanda hoje de educação de 100 milhões de pessoas, né? No mínimo. Então, você não vai resolver isso com sala de aula, você não vai resolver isso com primeiro, a pessoa vai aumentar o número de alunos em sala de aula, tem que aumentar os professores, etc. Tal. Nós vamos caminhar para a robotização da escola. Primeiro momento as pessoas levam um susto. Como robotizar? Não, é quase como se fosse o Waze, que você vai orientar o roteiro das pessoas a partir da experiência dos profissionais que já fizeram aquele caminho. A gente não faz isso hoje. Então, se você tiver um profissional, sei lá, de petróleo, numa área específica de petróleo, a experiência que ele teve daquilo que realmente importou para ele não vem para a pessoa que está sendo formada. Então, o que a gente precisa é acumular essa experiência através de um robô que aprende como cada um na frente aprendeu, para que a pessoa nova que vem aprender possa aprender com o menos tempo possível, com a melhor qualidade possível. Então, eu não vejo outra saída. Por quê? Nós temos um problema a ser resolvido que o método tradicional do atual intermediador, que é o professor em sala de aula, carne e osso, formando os alunos, na minha opinião, não dá conta do desafio que a gente tem. Você acredita, Gisele, que essa wazerização da escola é um caminho? O Waze, para quem nos assiste que não tem aí acesso a esse aplicativo, é um aplicativo que nos norteia aí no trânsito, né, nos caminhos pelas cidades. Você acredita que esse eu acredito assim, no termo wazerização, mas não talvez pelos mesmos motivos. Eu acho que sim, a educação está indo pelo lado do compartilhamento, como a gente está dizendo, da colaboração, e o Waze é nada mais do que informação do usuário para outros usuários. Então, o robô, eu acho que na educação, a gente tem o machine learning, que é o aprendizado a máquina aprendendo, as plataformas adaptativas que traçam esse roteiro. Só que é um roteiro muito personalizado, ele não busca somente o aprendizado de outras pessoas, ele vai atrás do aprendizado do próprio aluno, do indivíduo. Então, não sei se vai ter uma coisa tão robotizada. Tem aí hoje a realidade aumentada, em que você pode criar ambientes virtuais e misturar o real, né, a vida real, com o virtual. Então, eu acho que talvez a robotização, eu não vejo isso acontecendo, a wazerização, mas sim através de uma questão de crowdsourcing, em que pessoas ajudando pessoas, criando mais conteúdo, remixando esse conteúdo, mas não o robô em si. Eu acho que cada vez mais, eu creio, que a gente está partindo para uma educação muito mais humanizada. As pessoas são cada vez mais necessárias. Então, eu acho que nesse sentido, eu acredito que sim, a gente vai ter uma wazerização, mas não uma robotização. O Rodrigo, ele representa aqui o Wikimedia, o grupo Wikimedia Brasileiro de Educação e Pesquisa, e eu queria ouvir, Rodrigo, quais são as possibilidades que o Wikipédia permite para os processos educativos, né? E como vocês no Wikimedia Brasil vêm trabalhando essa questão?
Sim, o nosso grupo, ele é um grupo reconhecido oficialmente pela Wikimedia Foundation, que é a organização por trás da Wikipédia, e nós atuamos aqui no Brasil desenvolvendo várias atividades, dentre elas a capacitação de professores e alunos quanto ao uso e edição da Wikipédia, e para desmistificar um pouco o que é a Wikipédia e como utilizá-la, né? A gente estava falando de uberização e exerização. Eu acredito na wikipedificação da escola, onde os professores e alunos constroem o conhecimento de forma colaborativa, onde o professor não chega com o conteúdo pronto, mas o aluno ele faz parte da construção desse conteúdo, dessa aula, pesquisando, aprendendo e compartilhando conhecimento. A gente tem até exemplos de professores que criam blogs junto com seus alunos, né, para que os alunos possam alimentar esse conteúdo também. E uma das ideias do nosso grupo, né, que a gente representa, na verdade, essa ideia no Brasil, que é um projeto que vem de fora, vem da Wikimedia Foundation, que é o Programa de Educação da Wikipédia, onde a gente ensina os professores e alunos a editarem a Wikipédia. Então, ao invés de o professor solicitar um trabalho impresso, uma apresentação ou uma prova, o professor orienta e solicita que os seus alunos entrem na Wikipédia, pesquisem informações para criar ou para melhorar conteúdos dentro da Wikipédia. Então, o aluno, ele aprende aquele conteúdo, ele compartilha com seus amigos dentro da sala de aula e com o próprio professor aquilo que foi aprendido e compartilha com todo mundo que fala aquele idioma. Porque a partir do momento que você cria um artigo na Wikipédia em português, ou melhor, um artigo na Wikipédia em português, você está contribuindo com um estudante da Angola, de Portugal e de todos os outros países que falam português. Bem bacana. Eu vou aproveitar então e mostrar aqui um material que é produzido pelo programa Wikipédia de Ensino, né, e distribuído aqui pela Wikimedia Brasil, é isso mesmo? Isso. E aí eu vou mostrar aqui para o Guilherme, nossa câmera, aqui esse primeiro material que é Princípios Básicos para Professores, como usar a Wikipédia como uma ferramenta de ensino. Esse material você consegue fazer o download, baixar esse material para você que é professor que nos assiste agora ou você que é mesmo aluno quer dar essa dica para o seu professor no site wikimedia.org.br. Eu vou mostrar aqui, é outro site, está aberto na página errada, desculpa, está aqui ó, no grupo wikimedia.org.br. Esse material você consegue baixar, então, nesse site. E tem um outro material também, que são estudos de caso, né, Isso. Rodrigo? De como os professores já têm utilizado a Wikimedia aqui no Brasil e em outros países que falam a língua portuguesa. Isso. E além desses dois materiais, nós temos vários outros, não somente em português, mas em vários outros idiomas, quanto ao uso da Wikipédia como ferramenta de apoio à educação. Legal. Depois, ainda existe uma resistência, e aí ampliando essa discussão não só para os professores, mas em relação a toda a população, do uso, né, e da aceitação dessa inteligência coletiva? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, porque uma mudança como essa aconteceu há 70 mil anos, quando a gente passou dos gestos para falar. É mais ou menos nessa dimensão a mudança que a gente está passando. Se a gente olhar para trás, o estudo todo que o pessoal tem feito, que eu tenho feito, comparando todas as revoluções cognitivas, que é a chegada de novas mídias, novas tecnologias que mudam a forma como a gente aprende, se relaciona, etc. A gente vai estudar, a gente vai ver. A gente está fechando um ciclo de 70 mil anos. A mudança que vem para frente, as pessoas às vezes acreditam assim que a gente está... o processo já está no meio, já está acabando. Não, o processo, se fosse um jogo de futebol... Nós estamos no primeiro tempo, 5 minutos do primeiro tempo. A coisa vai mudar radicalmente. Essa ideia que a gente pensa de professor, escola, a estrutura toda das organizações, de ter gerente, de ter um chefe, de ter um intermediário, de ter um trocador, de ter um assessorista, todos esses intermediadores não vão conseguir mais ficar porque eles não, a complexidade aumentou muito. Então... É possível a gente prever em quanto tempo essas Não, mudanças... já está acontecendo. Tem um futurista, né, o Naisbitt, que diz o seguinte: o futuro ele não é temporal, ele é regional. Então, ele regionalmente já está acontecendo em vários lugares. Você já vê coisas acontecendo no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., na Dinamarca, em vários lugares que já estão no futuro, já estão apontando qual é o caminho que a gente está tendo. Tem uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala de robotização, que, né, as pessoas falam, não, mas a gente não quer se desumanizar. E aí, às vezes, meus alunos me perguntam, a gente está... Então, quando você fala de robô, então nós estamos indo para a Matrix? Não, nós estamos em Matrix.
A verdade é o seguinte, nós estamos em Matrix, nós estamos robotizados. O Waze, quando apareceu, o Waze vem tirar as pessoas do engarrafamento. E quem está tirando as pessoas do engarrafamento é um robô. Quem está ajudando o Uber a pegar 3, 4 pessoas para dividir a corrida é um robô. Quem está fazendo um pouco o trabalho do Wikipedia, aqueles algoritmos do Wikipedia, é um robô. Então, se a gente não colocar robô, nós continuaremos desumanizados. A escola hoje, a universidade hoje, é extremamente desumanizadora. Mas aí não seria o caso também da gente preparar os seres humanos para essa mudança, para que a gente também tenha aí um papel fundamental, né? Que não só que a gente não tenha... claro que as funções, o trabalho vai mudar ao longo desse processo todo, Nepo, né? As funções, como você falou, nas empresas, né? Nas pequenas empresas ou no setor de serviços, por exemplo, mas a gente ainda vai depender dos seres humanos, né? Os seres humanos, e tudo isso é por causa dos seres humanos. E você vai ver, quem construiu o Wikipedia, são seres humanos. São pessoas que... Agora, como é que você faz a colaboração de massa? Essa colaboração de massa só é possível através da robotização, porque senão ia ser uma bagunça. Essa que é a coisa. A gente está pedindo apoio para os robôs para tirar a gente dessa bagunça, para tirar a gente dos engarrafamentos, para resolver o problema da educação, para resolver o problema. Então, a gente tem que agora se aliar a essa inteligência artificial, né, que vai conseguir fazer com que a gente volte a ter uma certa humanidade que foi perdida. E o principal fator da perda de humanidade não foi a tecnologia, foi o aumento populacional. Quanto mais a gente aumenta, menos qualidade de vida a gente tem. E você vai ver que toda a nossa recuperação agora, em função desse aumento populacional, é resolver o problema tecnologicamente e os robôs vão estar dentro desse processo. Acho que esse papo é um papo para um outro programa, né? A gente pode chamá-lo até de robotização. Vou prometer que a gente volta a falar sobre esse assunto. Gisele, em sala de aula, né? Você além de colunista do site também, né, de Google Innovator, você também tem um papel num curso de inglês como coordenadora pedagógica. Isso. Como vocês têm utilizado, então, essa inteligência coletiva, né? Essa questão da participação e da produção de conteúdo de forma colaborativa para as aulas? Dentro do curso em que eu trabalho, essa questão da colaboração é abordada desde muito cedo, desde uma idade muito... desde o início, das crianças mesmo. O Google, em parceria com o The Economist, listou como uma das habilidades de vida mais importantes a colaboração. Na verdade, em segundo, depois de solução de problemas. Então, através do aprendizado de inglês e de iniciativas que a gente tem dentro do nosso curso, a gente trabalha a colaboração. Como? Por exemplo, crianças são detetives da vida, elas procuram descobrir, detectar coisas que elas gostariam de mudar na comunidade. E através da colaboração, mobilizando a escola, a comunidade, todo o entorno como um todo, elas conseguem fazer as mudanças que elas acham que são possíveis. Fora isso, a colaboração é extremamente importante para o aprendizado de idiomas. A própria Wikipedia ela funciona como uma ferramenta, a gente tem outras ferramentas de colaboração, com Skype, de comunicação em grupo. Então, dentro desse universo que eu vivo na minha escola, a colaboração é um dos pilares. Muito bacana. Eu vou aproveitar, então, que a gente está falando de inovação e educação. No dia 1º de setembro, estreia a nova temporada do Destino Educação, dessa vez com escolas inovadoras. A equipe do Futura viajou o Brasil em busca aí de projetos e iniciativas inovadoras na educação. O programa ainda não vai ao ar, como não foi ao ar, ele estreia no dia 1º de setembro, mas se você quiser já conhecer um pouquinho, acesse o nosso site futura.org.br, tem aqui um diário de bordo da equipe que viajou junto com o Destino Educação. E aqui a gente vai poder conferir de perto a aplicação de recursos para a inovação na educação, tá muito bacana. Então eu lembro aí que estreia no dia 1º de setembro. Tem escolas do Brasil, da Finlândia, dos Estados Unidos, tem um conteúdo muito bacana. Vou aproveitar que a gente está na internet, então vou mostrar aqui, porque o tempo já está estourando, os sites dos nossos parceiros. Eu vou mostrar aqui o site do Carlos Nepomuceno, está aí nepo.com.br. Aqui você encontra artigos do Nepo falando sobre inovação, sobre tecnologia, internet, essas mudanças todas contemporâneas que a gente está começando a passar isso, Nepo. E o link para os livros também. E o link para os livros está aqui do lado.
Olha, eu vou mostrar mais uma vez o site do Wikipédia, está aqui, que é a Enciclopédia Livre, que todos podem editar, como a gente diz, já são mais de quase 1 milhão de artigos publicados em português. Muito bacana que você encontra documentos e artigos importantes aí para o seu trabalho, para a sua aula. Vou mostrar o site, mais uma vez, do wikimedia.org.br, que é o grupo representado aqui pelo Rodrigo. Rodrigo, rapidamente, vocês vão fazer um primeiro congresso do Wikimedia no Brasil, é isso? Isso. Desde ano passado nós estamos trabalhando na ideia do primeiro congresso científico brasileiro sobre a Wikipédia. Então, de 13 a 14 de outubro, a gente vai estar reunido ali na Unirio, na URCA, para falar sobre a Wikipédia. A gente está agora com uma chamada de trabalhos. Quem tiver interesse pode entrar no nosso site para submeter seus projetos. E a ideia é reunir professores, pesquisadores que trabalhem com a Wikipédia, que tenham interesse no tema, né, do uso da Wikipédia na sala de aula, pesquisas sobre a Wikipédia em geral, para participar lá junto com a gente na Unirio. Bacana. Então tá aí o site wikimedia.org.br e eu vou mostrar aqui o site também em que a Gisele escreve, que é o ideiademarketing.com.br. Está aqui o site para você. Aqui você vai encontrar os artigos da Gisele falando sobre colaboração e vários outros temas ligados à internet e inovação na educação. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um papo muito bacana. A gente poderia passar a tarde inteira falando. Prometo que a gente vai voltar a falar sobre robotização. Acho que é um tema bastante instigante também. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. A você de casa, como sempre, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e sempre no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.